Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje. E no vídeo de hoje, como emassar uma parede, né? Nós vamos emassar essa parede aqui, como fazer um emassamento perfeito, para ficar aquele acabamento fino. Vídeo completinho, passo a passo. Vamos aplicar a primeira mão, a segunda demão e fazer o lixamento. Então vamos fazer a aplicação do selador. Para que serve o selador? Como o próprio nome já diz, selador ele serve para selar, né? Quando eu aplico o selador na parede, tanto faz ser reboco de massa ou reboco de gesso, ele vai selar essa parede. Com isso, impedindo que esse reboco absorva essa água da tinta, ok? Impede que absorva alguma substância que esteja nesse reboco e venha para a pintura e ocasione manchas ou alguma coisa desse tipo. O selador ele não é liso como uma tinta, né? Ele tem uma característica mais porosa, então ele vai ter uma aderência melhor para a massa. Okay? Então, toda vida que for aplicar massa corrida, eu tenho que selar a parede. Toda vida que eu for pintar, o ideal é selar a parede. No nosso caso dessa parede aqui, ela já foi pintada, ela foi dada uma mão de tinta, ok? Só que já faz tempo, né? E por já fazer tempo, essa tinta já está com poeira. Então, se eu aplicar somente a massa em cima dessa tinta, ela pode vir a soltar com o tempo, ok? Então, o ideal é selar toda a parede. Outra coisa que nós devemos observar. Se eu tenho uma parte que está pintada e eu tenho uma parte que não está pintada, na hora que eu aplicar qualquer pintura aqui, ela vai dar diferença, porque essa área que está pintada vai absorver menos água e essa vai absorver mais água, ok? Outro detalhe aqui, meus amigos. Essa parede, ela estava com problema de umidade, então nós solucionamos o problema da umidade aqui. Se você quiser ver como solucionar, tem um vídeo completinho que eu vou deixar aqui no card e na descrição, como solucionar esse problema com umidade na parede, ok? Então já solucionamos e aqui está aplicado uma manta líquida, né? Uma manta branca. Até essa altura aqui, se você observar, você vai ver a diferença de tonalidade. Esse simples detalhe aqui, se eu não selar a manta e o reboco, selando todo ele aqui, na hora que eu pintar, vai ficar essa lista bem visível na tinta. Por quê? Porque essa área aqui, que está só pintada com tinta, vai absorver uma quantidade de água. Essa que está com a manta, não vai absorver nada, porque a manta é um impermeabilizante. Então, vai dar diferença com certeza. Então, eu tenho que selar toda ela. Essa tinta que foi aplicada aqui, na época ela não foi selada, ela foi só dada mesmo a mão de tinta aí, para mais na frente fazer a pintura definitiva, né, que é a que nós vamos fazer agora. Uma coisa muito importante antes de fazer a aplicação do selador é raspar a parede, ok? Você raspa a parede para tirar algum bolão de massa, alguma saliência ali, porque posteriormente vai me atrapalhar na hora da massa. Então, quanto mais uniforme tiver essa parede, melhor na hora de eu emassar. Vamos à aplicação, certo? Usar um rolozinho de lã, né? O rolo anti-respingo é melhor, né? Que vai evitar de ficar pingando no chão. Essa primeira aplicação de selador em cima do reboco, eu posso utilizar um rolo mais velho, não necessita ser um rolo bom, ok? E para fazer os cortes, né, uma trincha, vamos precisar também do extensor, né? Então vamos aqui à tabela do selador. Essa tabela ela muda, né, de fabricante para fabricante, então você tem que ver no selador que você está usando. Ele está me dizendo que a diluição aqui pode ser até 10%. Eu não costumo diluir na primeira demão de selador, porque eu preciso que esse selador feche mais os poros do reboco. Então, quanto mais grosso ele tiver, melhor. Agora, na segunda demão, em cima da massa, é ideal fazer aqui essa diluição. Ele me fala aqui que ele vai ter um rendimento aí, né, no balde de 15 litros, de 200 a 230 metros, de 2 a 3 demãos. Isso, obviamente, que vai variar dependendo do tipo de reboco. Quanto mais o reboco for poroso, mais o selador vai pegar, e a questão de diluição também. Tá aqui o nosso selador. Apesar que ele está pouco aqui no balde, né, já foi utilizado em outros lugares, eu não devo simplesmente chegar e pegar ele aqui dentro do balde. Por quê? Quando eu aplico o selador na parede, vai vir muita sujeira dessa parede, né, grão de areia, sujeira, que vai ficar dentro do selador. Então eu tenho que tirar a quantidade que eu vou usar para um balde, que ele vai ficar todo sujo. Posteriormente, se eu sujar esse selador, como é que eu vou utilizar ele
né, em cima da massa. Então não utiliza dentro do balde onde está o produto. Então você tira a quantidade que vai usar e depois tira a quantidade que vai usar para não sujar esse selador, ok? Então tá aqui o nosso balde, né? Só pegar aqui, né? O bom do rolo anti-respingo é porque ele não vai pingar. Então vamos começar aqui a aplicação. Não é bom começar muito de baixo, né? Começa um pouquinho mais acima aqui, porque se escorrer algum selador, alguma coisa, não vai cair lá no chão. Então eu pego um pouco mais em cima aqui. É uma aplicação simples. Que não requer muito cuidado, não é como a pintura. Pronto, aplicamos a demão de selador, nossa parede já está toda selada. Agora nós vamos entrar com a massa, certo? Tem que esperar a secagem desse selador. 3 a 5 horas é o tempo de secagem dele, dependendo do clima, se está mais seco, se está mais frio. Ferramentas necessárias para nós fazermos um bom amassamento. Nós vamos precisar de uma desempenadeira de aço e uma espátula de aço. De inox é muito melhor, tanto na questão da durabilidade da ferramenta, como na qualidade do acabamento que nós vamos ter. Porque a desempenadeira de aço, ela costuma oxidar muito rápido, e aí você tem que ficar limpando e aquela oxidação acaba sujando a massa e tal. Então, o ideal é inox, mas se não tiver o ferro também dá certo tranquilamente. Uma dica aqui muito importante, quando você compra uma desempenadeira nova, ela não vem pronta para uso. Você precisa lixar, tem que fazer o lixamento da desempenadeira, certo? Com a lixa. Aqui você vai lixar. Ela tem que ficar bem afiada, quase como uma faca, ok? E outra coisa, ela não pode ter dente, ela não pode ter nada irregular aqui nessa parte, ela tem que estar bem lisa, porque o que tiver de dente aqui, quando eu passar lá na massa, vai fazer esse mesmo desenho na massa, né? E nós não queremos isso, nós queremos uma massa fina, né? Bem lisinha. Então, é muito importante que essa sua ferramenta ela esteja bem lisa. Para aplicar massa na parede, nós vamos utilizar o rolo de textura, certo? Vai dar uma melhor produtividade, ok? Então, rolozinho de textura. Cabelo de anjo, tem outros nomes, mas é esse aqui que nós vamos utilizar, ok? Pessoal, vamos aqui à massa, certo? O preparo da massa. A massa, ela já vem pronta para uso, certo? Geralmente ela vem pronta para uso. Algumas massas mais duras, a gente precisa colocar um pouco de água para ela ficar mais mole, como nós vamos aplicar com o rolo, ela precisa estar um pouco mais mole. Na primeira demão, às vezes não precisa colocar água, geralmente não se coloca, mas na segunda demão precisa sim. Só que a massa, ela vem pronta para uso, mas veja que ela vem dura, certo? Então você tem que bater ela, né? Então pode usar a própria espátula para bater, certo? É onde você vai bater ela aqui, ó, se você observar, ó. Você pode usar um misturador, no caso aqui vamos usar o misturador, certo? Então você vai ver, ó, que ela fica mais mole, ela não é dura, ó. Quando ela vem, ela acaba estando mais dura. Então você tem que bater ela para poder ter uma massa homogênea. Outra questão é a escolha de massas boas, né? Massa ruim é difícil de você trabalhar. Primeiro porque ela retrai muito na parede, né? Ou seja, quando ela retrai eu preciso dar mais demãos de massa na parede. Isso não é interessante. Nós queremos fazer essa aplicação com apenas 2 demãos de massa. Então, uma massa de boa qualidade. É só o batedor e vou colocar um pouco de água aqui. A massa mais dura vai precisar de um pouco mais de água. Massas mais mole não precisa de água, certo? Essa é uma marca de massa bem dura, costuma ser bem dura, então eu tinha 1 litro d'água aqui dentro, então vou colocar mais ou menos meio litro d'água para ela ficar no ponto. Pessoal, nossa massa está pronta, ó. Veja como ela fica bem mais homogênea. Não é para ficar massa mole. A massa ela tem que ficar somente homogênea. Por isso que essa quantidade de água é muito pouca. Somente para dar aquela homogeneizada. Certo? E aqui ela está pronta para uso. Vamos à aplicação da massa, pessoal. É bem simples a aplicação, certo? Você vai pegar aqui no rolo, né? Encher o rolo de massa e aplicar na parede. É interessante que você aplique subindo, certo? Ó,
Vamos aqui no rolo. Deixa o rolo. Veja que eu vou aplicando, né? Aqui não tem muito segredo. O segredo é espalhar a massa. Ó. Né, o rolo ele já deixa bem uniforme, ó. Aqui aplica até a altura aqui que alcança. E vem espalhando. Importante que você passe o rolo e deixe uniforme, né? Não deixe parte com mais massa, parte com menos. O rolo ele já tem essa uniformidade. Se você deixa o mesmo desenho na massa, ela vai ficar a mesma quantidade de massa em toda a parede, certo? Porque o rolo ele já limita essa altura de massa. A aplicação não tem tanto segredo. Eu prefiro aplicar subindo, né? Porque ela, quando eu puxo aqui, ela respinga mais. Mas na hora de acertar aqui não tem importância não. Vai subindo, vamos descendo. Apliquei uma faixa mais ou menos de 1,5 m, ok? Acredito que seja suficiente. Uma área bem ventilada, então ela seca mais rápido. Veja que eu passo no sentido, ó, descendo. Veja que eu passo sempre dessa forma, né? Subindo e descendo. Agora eu venho puxando nesse sentido, para evitar de ficar com ondas. Pedrinha que aparecer, tira logo. O importante é que essa passada da desempenadeira ela não pode ser muito forte. Você tem que passar com a mão leve, né, para tirar somente o excesso de massa. E não tirar até encostar assim no reboco. Certo? Ela não pode ficar assim, arranhando no reboco. Ela tem que passar, ó, bem. Se você escutar o som, você não escuta o som da desempenadeira encostando no reboco. Ao mesmo tempo que não pode deixar também massa demais. Tá com excesso de massa, tira. Pessoal, a primeira demão de massa já secou, né? Já passou aproximadamente aí umas 5 horas de aplicada a primeira demão. E agora vamos aplicar a segunda demão. É o mesmo processo da primeira, só que na segunda já é a última demão, ela é final. Então ela tem que ficar perfeita, bem lisa, já no ponto de entrar com a lixa, ok? No final do vídeo eu vou informar quanto de material, quanto de massa gasta, ok? Então fica até o final do vídeo. O mesmo esquema, pessoal. A diferença é porque agora na segunda demão ela seca bem mais rápido, por conta que já tem a massa seca embaixo, ok? Então nós não puxamos uma área mais tão grande, no máximo de 1 metro é o suficiente. Ela vai secar bem mais rápido, por isso que a faixa de 1 metro já é o suficiente. Isso se você estiver trabalhando só. Se você estiver trabalhando em 2 pessoas, né, que
a forma mais produtiva de se aplicar massa, enquanto uma vai rolando, né, vai puxando a massa, a outra já vai dando um acabamento, ok? Mesma coisa, né, só passar a desempenadeira, tirando, né, ó. Tirei aqui o excesso, volta pro balde. Veja o detalhe que eu falei, né, que na segunda mão a massa é mais fina. Veja que eu apliquei com o rolo da mesma forma, mas sai bem mais massa do que na primeira demão, por conta que não tem aquele monte de furo do reboco para preencher, certo? Então agora você vai ver que eu passo, né, e quase não já sai muita massa. Então aqui é alisar mesmo. Aqui é o seguinte, é passar a desempenadeira, certo? Leve, né? Senão vai botar força. Aqui eu tô botando bem pouquinho força. A desempenadeira vai tirar todo o excesso e deixar bem lisa. Veja o acabamento que fica. Certo? Sempre gosto de passar a desempenadeira pelo menos em 2 sentidos. Justamente para ficar um acabamento mais liso ainda. E mais plano. O cuidado aqui é para tampar realmente todos os furinhos, não pode ficar nada de furo. Certo? Ó. Certo, ó, veja que fica bem lisinho. Então esse é o procedimento, né? É só dar continuidade. É só repetir mesmo o processo. Quanto mais você passar a desempenadeira, mais lisa ela vai ficando. Ó. Então, se eu estou encontrando buracos como aqui, essa parte aqui é a parte que está só com a mão de massa. Mas se eu der uma segunda demão e ainda ficar buracos assim, eu tenho que dar uma terceira demão. Okay? Independente de ser a segunda ou ser a terceira, né? Eu só vou conseguir lixar se ela ficar lisa assim. Às vezes acontece de ficar, né, uma rebarba assim. Não é um problema porque aqui lixa, entendeu? Então nós vamos dar continuidade aqui para a finalização dessa parede. E aí vamos aguardar a secagem dessa parede, né, para poder vir fazer o lixamento. Pessoal, a nossa massa já secou. O importante é que na hora que você for lixar, certifique-se que realmente a massa está seca, né? Se você encontrar algum ponto que ainda esteja úmido, não dá para lixar. Vamos à escolha da lixa, né? É algo muito importante, a escolha da lixa vai determinar o meu acabamento final dessa massa. Nós temos lixas 100, 120, 150, 180, 220, 400, 600, certo? E qual lixa usar? A lixa de granulação menor, elas vão ter uma trabalhabilidade mais rápida, né? Que você vai lixar mais rápido, ela vai tirar mais massa, então vai lixar mais rápido. Em compensação, o acabamento não vai ficar tão fino. Então, nós temos que ter um meio termo. O meio termo das lixas para lixar a parede é da 150 a 220. A 150 ela tem uma boa trabalhabilidade, uma boa produção e ao mesmo tempo já deixa um acabamento razoável. A 180 já trabalha mais lento um pouco, mas tem um acabamento muito melhor. E a 220 vai trazer um acabamento ainda mais fino, ok? A lixa nós vamos usar aqui, 180, lixa para massa. Veja que essa, né, avermelhadazinha, essa é a própria para massa, ok? Existem duas formas de você lixar, né? Manual, né? Claro, nós estamos falando de lixamento manual e não com máquinas. Uma é dobrando a lixa, né? Aqui. E dobra ela aqui e aí você vai lixando com a mão solta. Não é o ideal esse tipo de lixamento. Eu uso esse tipo de lixamento só num cantinho ali que não dê para colocar o suporte. Eu prefiro utilizar um suportezinho desse, né, bem barato, e ele entrega um acabamento muito melhor. Veja que enquanto a lixa aqui dobrada está na sua mão, né, que é pequena e irregular, eu estou com um suporte que ele é maior, né, e é reto. Então eu consigo ter um acabamento mais fino, mais reto, ok? É bem simples aqui, né? Só dobrar a lixa ao meio, né, na parte maior. Dobrou ela aqui ao meio, né? Faz o corte aqui.
suporte aqui, né, eu tenho duas lixas, né? E aí eu coloco uma, quando ela não estiver mais prestando, eu coloco a outra. Pronto. Pessoal, vamos dar início, né, que é o nosso lixamento da nossa parede. Certo? Eu estou aqui com a lixa no suporte. Você vai precisar também de uma luz, né, para poder corrigir depois de lixado se está realmente perfeito, né? Como se só lixa mesmo assim, principalmente numa área que esteja pouca iluminação, acaba às vezes ficando alguns defeitos que você só vai perceber na hora da pintura. Então uma lâmpada vai ajudar muito. Se você quiser mesmo aprender a técnica bem corretinha do lixamento, eu tenho um vídeo aqui do canal já, né, lixando parede, que eu vou deixar aqui no card e na descrição, como lixar parede, certo? O movimento é bem simples, né? Você vai lixar aqui nesse sentido, ó. Sempre em movimento circular. Então você lixa uma área, né? Que é a área que você alcança, né? Com a lixa. Terminou de lixar, você passa a lâmpada, né? Para corrigir. Às vezes fica um... Com certeza a câmera não vai pegar, mas fica umas baixinhas, né? Fica um risquinho maior aqui, uma coisinha desse tipo, você já com a lâmpada corrige logo. Às vezes acontece de ficar ainda os riscos da lixa, muito profundo. Então uma dica é você passar novamente a lixa, só que agora sem colocar força, né? Só de leve mesmo, só o peso aqui do suporte, certo? Sem dar muita força, bem de leve, né? Que ela vai matando, né, esses riscos mais profundos. Como eu estava passando a lixa com força, acaba que penetra mais na massa. Quando eu passo a lixa com menos força, vai penetrar menos. Então acaba esse risco. Outro detalhe, por que tem que ser sempre em movimento circular e não indo e vindo? Porque quando eu faço o movimento circular, esse pequeno risco da lixa que gera, ele se disfarça, porque ele não está seguindo em linha reta. Se eu passar essa lixa em linha reta aqui, quando você olhar, você perceberia o risco da lixa. Quando eu passo em movimento circular, ela vai, né, disfarçando os riscos e eliminando os riscos. Você não consegue perceber. Essa área que já está pronta, o processo é o mesmo, é só dar continuidade, né? Obviamente, para lixar manual dá muito pó, então você precisa usar máscara e tal, se proteger do pó, né? Eu estou fazendo aqui sem máscara porque estamos gravando e aí ficava mais difícil. Mas vou colocar para poder dar continuidade no meu serviço. Esse é o processo, é só replicar o que eu acabei de fazer. Lixa, movimento circular, né? Dá uma corrigida se está tudo ok, né? Tá tudo ok, dá mais uma passada com a lixa bem de leve e aí vai replicando o processo até finalizar toda a parede, ok? Se você olhar aqui a nossa parede, ó, bem lisinha, você não consegue ver nenhum risco de lixa, né? Porque nós estamos usando uma lixa 180, uma lixa já bem fina, então fica muito bom, fica bem lisinha a nossa parede. Se ficar algum furozinho na massa, alguma coisa, algum canto que você não tenha passado a massa corretamente, passa a massa novamente e lixa e vai ficar ok no ponto de selar, ok? Nós gastamos aproximadamente aí para fazer a nossa parede uns 37 kg, né? Gastamos um balde inteiro de 25 kg e aproximadamente a metade desse aqui, né? Que dá aproximadamente aí uns 37 kg. A nossa parede deu 18 metros quadrados, ok? Então, arredondando, né, aproximadamente aí uns 2 kg de massa por metro quadrado para fazer as duas demãos. Então, se o reboco for mais grosseiro, ainda vai gastar mais massa. Se ele for mais fino ainda, vai gastar ainda menos massa. A nossa parede já está emmassada e lixada, pronta para receber a segunda demão de selador. Importante aqui é os cuidados que nós temos que ter com esse selador agora. O cuidado de aplicação desse selador em cima da massa é igual ao cuidado de você fazer uma pintura ou até mais. Sabe por quê? Porque se esse selador ficar grosseiro, ficar com um efeito casca de laranja, vai refletir na hora de fazer a pintura. Para fazer uma boa aplicação de selador na massa, né? Veja que a massa está bem fininha, foi lixada com a lixa 180, tá perfeito. Vamos utilizar o rolo anti-respingo mesmo que a gente utilizou no começo.
A diferença é que no começo eu te falei que poderia usar um rolo velho, não tinha nenhum problema, porque não requer tanto cuidado na hora de aplicar a primeira demão em cima do reboco. Agora, em cima da massa requer muito cuidado, tem que usar um rolo realmente de qualidade, né? Nosso rolo aqui anti-respingo da Atlas. Para fazer os cortes, nós vamos utilizar um pincel. Lhe aconselho a usar um pincel bom, pincel macio como esse aqui. Esse pincel é um pincel muito bom, não custa barato, mas é um pincel bem macio. Como você pode ver aqui, ele tem cerdas longas e é muito macio. Por que é importante você usar um pincel macio na hora de fazer o corte? Na massa, se você passa um pincel muito duro na massa, ela vai riscar essa massa. Por estar molhado com o selador, ela vai ficar riscada. Então, se ficar aquele efeito riscado, na hora que você for pintar o selador, vai continuar aquele efeito riscado. Então, para evitar esse efeito riscado, nós fazemos o corte com o pincel e passamos um rolinho de espuma em cima, só para tirar aquele efeito de riscado do pincel, ok? Então, para fazer um corte perfeito, pincel, rolinho. E se você não estiver usando um pincel realmente bom? Esse pincel aqui eu já consigo fazer o corte com ele e não vai ficar riscado porque ele é muito macio, ok? E vamos à aplicação. Nosso selador já está aqui no balde, certo? Né? Tem uma pequena quantidade aqui porque eu estou pintando só essa parede aqui mesmo. Na segunda demão, diferente da primeira que eu apliquei com selador puro, eu prefiro agora colocar aqueles 10% que o fabricante disse que eu poderia colocar, para que esse selador ele fique mais fino. Quanto mais fino ele ficar, melhor vai ficar a aplicação na minha massa. Eu não posso deixar essa massa com aquele efeito casca de laranja, então eu tenho que deixar ele o mais fino possível. E isso, se eu coloco um selador grosso, ele vai ficar mais grosseiro, então mais fino, né? Isso dentro da medida do fabricante tá ok. Então, tenho mais ou menos aqui uns 2 litros, tá mais ou menos aqui umas 200 ml de água, né? Que é 10%. Vou misturar. Nosso selador aqui já está pronto. Eu não começo muito de baixo, né? Porque se eu começar de baixo para ficar escorrendo, então eu começo um pouquinho mais em cima, subo, certo? Subo até onde tiver selador e volto desfazendo. Da seguinte forma, né? Vou pegar aqui, vou subir, vou com o meu rolo aí até onde der, né? No caso, vou ter que aumentar aqui o extensor porque minha parede é um pouco mais alta. Já volto com o rolo desfazendo, ok? Qual que é o meu cuidado aqui na hora de aplicar o selador? É eu aplicar o selador e voltar desfazendo com o rolo, certo? Para que ele fique o mais uniforme possível. Eu não posso ter um selador grosseiro. Então, se eu deixar ele muito selador depositado, ele vai ficar grosseiro. Então, eu sempre aplico até o rolo secar e volto desfazendo. O seu pincel não seja um pincel bem macio, você pode passar um rolinho de espuma aqui, ó, que vai ficar perfeito, certo? Na verdade, com o rolinho de espuma vai ficar mais perfeito do que qualquer pincel possa fazer, porque o pincel ele deixa sempre esse aspecto, né, de riscado, né? Se olhar bem aqui, ó, eu passo o rolinho. Ele tira esse aspecto de riscado, né, e deixa realmente o mesmo aspecto do rolo, né? Então fica um acabamento muito melhor. Uma coisa que eu não falei, pessoal, após o lixamento da parede, nós passamos um pano seco, né, tirando todo o pó da parede, né, resultado do lixamento, ok? Então, antes de você entrar com o selador, ele deve passar esse pano seco ali para tirar toda a poeira do lixamento, ok? Concluímos a aplicação do selador na nossa parede. Agora é aguardar o tempo de secar. Se esse vídeo foi útil para você, não esquece de deixar aquele like. Se você ainda não for inscrito e quiser receber as notificações aqui dos novos vídeos, toda semana nós postamos novos vídeos aqui falando sobre construção em geral, já se inscreva para não perder nenhuma novidade. Se você conhecer algum amigo que precisa saber sobre esse assunto, compartilhe esse vídeo com ele. E muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo.